Aqui bem no finalzinho. Glória a Deus. Hoje vamos continuar a nossa série. E a pergunta já quero começar te perguntando: quem você ainda mantém preso dentro de você? Quem você ainda mantém preso? A graça de Cristo muda a forma que nós enxergamos pessoas. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui com essa visão, a visão do Senhor. Você vai aprender a olhar com os olhos de Cristo. Amém? E eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar este momento da palavra diante da Tua presença. Senhor, não é eu que toco, é o Senhor. É o Teu Espírito Santo que vai tocando, que vai aquebrantando. Por isso nós te damos total liberdade, para o Senhor vasculhar dentro de nós mesmos quem ainda está preso dentro de nós, quem ainda precisa ganhar essa liberdade, quem ainda nós precisamos praticar a graça que o Senhor mesmo nos deu. Pai, Espírito Santo, nós te damos total liberdade. Vasculhe os nossos corações, a nossa mente, e hoje nós seremos livres. Não manteremos ninguém dentro de nós. Nós iremos aprender a enxergar, a praticar a graça, a exercer a graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça, sobre a gente praticar a graça. E algumas pessoas continuam presas dentro de nós, dentro da nossa história, dentro daquilo que passamos, dentro daquilo que vivemos, dentro daquilo que fizeram com a gente, né? Não fisicamente, mas na memória, na mágoa, no rótulo, né? Que muitas vezes a gente chega, fica colocando rótulo nas pessoas, né? A gente lembra do que fizeram, do que disseram, da dor que nos causaram, e essa pessoa vive ali, porque tem aquela situação, você fala, não, mas ninguém vive de mim, está tudo certinho. Se você lembra uma pessoa, aquela pessoa já te gera um certo desconforto, porque ela está presa dentro de você. Se você vê, você não aguenta conversar com ela, você não consegue nem ver ela. Você vê, a hora que eu vejo essa pessoa, ela já começa a se gerar algum desconforto em você. Talvez ela te causou dor, e passa a enxergar apenas por esse capítulo, por aquilo que ela fez. Ah, mas ela aprontou comigo. Ah, não, mas ela fez aquilo. A gente fica nessa coisa, né? E a carta que Filemon fala, na carta de Filemon ele fala sobre isso, sobre Onésio, que havia sido escravo de Filemon. E nessa história, uma história complicada. É isso que ele falou no vídeo ali. O cara era escravo, depois uma história complicada. E Paulo entrou, conheceu, e Paulo entrou. Depois que Paulo entrou, conheceu a Cristo, e sua vida começou a mudar. Então Paulo escreve a Filemon pedindo que receba Onésio de volta, não apenas pelo passado, mas como amado irmão em Cristo. Foi o que o cara fez, que ele aprontou, o que ele deixou de fazer com você, deixa. Agora ele não vai ser mais seu escravo. Não quero que você olhe mais, tenha mais essa visão dele. Eu quero agora que você olhe para ele como seu irmão em Cristo. E como que eu consigo praticar isso? Praticando a graça de Deus. Cara, tivemos uma vida complicada, você não sabe da nossa história. E eu estava lendo esse capítulo aqui, e o apóstolo Paulo fala assim: e o que aconteceu, coloca na minha conta. Talvez o que pode acontecer, deixa sobre minha responsabilidade. Só aceita ele e cuida dele como seu irmão em Cristo, não mais como teu escravo. Não por causa da história complicada, sem ressentimento. Eu quero que agora você trate ele como seu irmão em Cristo. E olha a responsabilidade que ele fala. Hoje em dia a gente tem aquele negócio de falar, não vou nem indicar o fulano, o cara precisa de algum serviço. Indica o cara faz problema, depois o cara fala, o cara que você me indicou lá. E o apóstolo Paulo assume tudo, falou, e o que aconteceu? As dívidas de vocês, coloca na minha conta, deixa comigo, é minha responsabilidade. Olha o que ele está fazendo. Minha pergunta-chave dessa palavra: quem você ainda mantém dentro de você? Quem ainda está dentro da sua história? Não é que o Senhor não está preocupado com o que fizeram com você, com aquilo que você passou.
que Ele tem algo novo, extraordinário para você viver, e você fica ali, ai, mas porque você não sabe o que fizeram comigo? E o Senhor está falando, eu sei, eu quero te libertar disso aí. Eu quero que em vez de você ficar, quem fica deprimido? A pessoa fica assim, sorrindo, numa pessoa deprimida, fala, ai não, mas me machucaram, a pessoa abaixa a cabeça, esquece de olhar e de desfrutar e ver aquilo que o Senhor tem para fazer. Agora a pessoa que é tranquila, a pessoa que está bem, ela está tranquila. E eu quero falar um negócio para você, uma coisa que ele falou aqui também, sobre a gente colocar rótulos. A gente já tem o achismo, né? A gente chega, mas o fulano é daquele jeito. A gente já começa a rotular as pessoas. Quero falar um negócio para você nessa noite com muito carinho. Antes de você rotular alguém, antes de você ter uma pré-convicção a respeito daquela pessoa, conheça a história dela. Antes de você chegar e fazer um pré-julgamento dela, colocar um rótulo, falar, fulano é assim, fulano é chata, aquele cara lá cheio de querer. Eu falo assim para mim, aconteceu comigo, e hoje o cara é o parceiraço meu. Por que a gente quer colocar rótulo? Porque é mais fácil, não vou gastar energia, eu não vou ter que ter comunhão, eu não vou ter que ouvir aquela pessoa, porque às vezes eu cheguei, como é que você está? De onde você veio? Aí meu irmão, e o cara começa, agora se eu chego lá e falar, chato, eu já coloquei a placona lá, e toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu não tenho que ir atrás, eu não quero relacionar, vai ser mesmo, ele é chato, pronto, acabou. É fácil, é simples, eu não tenho que ir atrás, eu não tenho que ninguém vai pedir minha ajuda, a gente já mantém uma certa distância. Agora, quando eu vou praticando a graça de Deus, eu vou se aproximando, eu crio disposição para relacionar, eu começo a enxergar com a graça de Deus, começo a entender as pessoas começam a se conectar, você começa a se aproximar, você começa a desfrutar algo novo. A graça de Deus nos faz enxergar além do passado. Filemão 15:16. Talvez Ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre, mas não como escravo, mas sim acima de escravo, como irmão amado. Lembra que a palavra de Deus fala em muitas ministrações para falar assim, ame seus amigos, seus inimigos, ore pelos seus inimigos. A pessoa, o cara que te apunhalou, você chegar, foi aquele, o cara olha para você, a paz do Senhor, irmão. Aí você fala, a paz do Senhor, né? Bonitão, você acha que eu esqueci, né? Deixa o seu, eu quero pegar um paper no estacionamento ali, você vai ver o teu. Não, meu irmão, se prepara, esteja preparado, seja bem-vindo. Prepare, foi praticada a graça de Deus. Paulo não finge que nada não aconteceu com ele. Paulo não finge da situação, ele não apaga o passado de Onésio, ele não apaga a situação, nem troca a situação como se fosse simples. É tranquilo, estou mandando o cara aí, relaxa, só ama ele, é tranquilo, não, o cara pintou e bordou com vocês, não, mas está de boa. Ele não faz isso, mas também não permite que Filemão enxergue Onésio não apenas como pelo erro. Você está mandando o cara aqui, ele falou, tua situação é complicada, o que aconteceu, o que ele fez. Só que é o seguinte, ele está indo aí, não olhe ele apenas pelo erro, entenda agora que ele é nova criatura, ele recebeu a Cristo, ele foi transformado. Então agora, comece a olhar de uma forma diferente. Deus tem relacionamento novo para você, Deus tem algo novo, tem extraordinário. Mas muitas vezes o novo não entra porque você está preso no velho, teu coração está cheio de amargura, de ressentimento, e como é que você vai desfrutar de uma amizade nova? Tem aquele parceiro, você fala, mano, tamo junto. Os malandros falam bem assim, tamo junto até a polícia chegar. A hora que chegou, meu irmão, cada um no teu quadrado. E o cara que é teu parceiro, meu irmão, o chicote vai comer. Vamos ficar nós dois aqui, primeiro nós se abraça e o pau tora. O malandro fala, meu irmão, estamos juntos até a polícia chegar. Agora que chegou, meu irmão, não te conheço e tchau, obrigado. Aqui ele está falando, falou, não é pela situação. O Senhor não está querendo apagar aquilo que fizeram com você. Ele só quer pegar e tirar, que você pedir, que você dê permissão para o Espírito Santo tirar a amargura, o ressentimento. Isso é graça. A graça não é dizer que o pecado não importa, a graça é conhecer que Cristo
E em Cristo, uma pessoa precisa definida sempre pelo pior capítulo da sua história. A graça é falar, não, mas fulano errou, ou fulano não muda, é que não sei o quê. A graça de Deus é olhar para ela e falar, não ficar definido, não, mas isso aí não dá certo não. A graça de Deus falou, cara, quantos pregadores, quantos grandes homens de Deus que a gente tem hoje, o cara era criminoso, o cara foi bandido, e hoje o cara, os grandes pregadores que tem, encontraram a graça de Deus. Agora já pensou se ele fosse julgado pelo que ele fez? Não, você errou, meu irmão, está lascado. Tem. E nós temos essa facilidade de reduzir as pessoas. Ele é assim, ele não muda. Depois o que fez, acabou. Talvez você fale assim, ah não, eu não tenho esse costume, eu não falo isso. Mas você pensa no seu coração. Não, eu não falo isso, não, mas isso você pensa, você tem. Romanos 3, 23 e 24 diz, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas fomos gratuitamente justificados por sua graça. Todos pecaram, todos precisam da graça. Isso não ignora R$12, mas nos lembra de quem é salvo, que pode limpar a nossa história, que pode transformar os nossos caminhos. Somos salvos porque Cristo nos alcançou, foi por graça. E eu estou aqui hoje ministrando para você, porque teve graça sobre minha vida. Foi a graça de Deus, é a graça de Deus que me colocou aqui. É a graça de Deus. A graça não nega a dor, mas liberta teu coração da amargura. Talvez você vai sentir, normal, nós somos humanos. E falar de graça nas relações exige cuidado, porque às vezes tem pessoas que são maltratadas, tem situações, cada um tem uma forma de interpretar, cada um passou por uma situação, e é complicado. Perdoar também não significa fingir que nada aconteceu. Ah não, está tudo bem. Cuidado. Ah não, está tudo bem. Chamar de injustiça o detalhe é permitir que alguém continue te ferindo. Pô, o cara aprontou, teve alguma situação que você precisa, algumas situações exigem limites. O cara aprontou, seja lá a situação que aconteceu, beleza, só está perdoado. Só que é o seguinte, daqui para frente vai funcionar assim, ó. Tenho raiva nenhuma de você, mas a nossa relação agora vai ser limitada. Tem situação que você vai precisar disso daí. Você vai falar, cara, aprontou, beleza, ó. Se reconciliamos, está perdoado, só que daqui para frente, cara, vamos dar uma controlada aqui. Tem que diminuir isso, tem que mudar. Uma conversa séria, uma preparação para pedir talvez uma reparação e pedir ajuda. Não é porque você perdoa, não, está tudo bem, vem aqui, está pronto para receber outra lapada de novo. Não, você não é trouxa. Uma vez o cara chegou para mim, que não sei o que, eu olhei bem na cara dele e falei, meu irmão, eu sou cristão, mas não sou otário. O cara ficou branco. Arrisca a sorte aí. Tem cara que a gente está dentro da igreja, você não, ele é bobão, é da igreja lá, ó, ele vai perdoar, aí daqui a pouco apronta outra. Não, você tem que entender, você tem que colocar limites. Aconteceu isso comigo, tinha um cara parceiro, tudo, de repente aconteceu várias situações, pô, o cara ficou um tempo afastado, passou um tempo, ele me procurou de volta, uns 4 anos mais ou menos, e veio e aproximou. Aí eu falei, pô, vamos, deu uma força para ele, a gente se ajustou, só que para um jeito tem aquele negócio, mas é diferente, mudou, já conheci e falou, opa, dei liberdade, não soube aproveitar, então agora vai ter limite. Você precisa fazer isso. Não é porque você vai perdoar, que você vai praticar a graça de Deus, que vai virar bagunça. Eu falo, meu irmão, tá tudo certo, tá perdoado, só que ó, cada um no teu quadrado. Muitas vezes existe a diferença entre estabelecer limites saudáveis e viver preso na amargura. Se estabelecer limites saudáveis, você fala, eu quero chegar para o cara e bater o papo reto, para a tua amiga, eu não sei qual talvez a situação que você precisa botar limite, falar, cara, já aconteceu, talvez está te magoando, você fica magoando, fala, não, porque é por causa da graça de Deus. Não, meu irmão, a graça de Deus também tem limite. Fala, meu irmão, ó, não funcionar assim daqui para frente, então beleza, te amo, não tem problema nenhum, só que é o seguinte, nós não serve para ser amigo, vamos se respeitar e já está de bom tamanho. E está tudo bem, você está chegando a pessoa, tendo uma conversa séria, conversa firme, você está falando, ó, funciona assim.
Agora fala, não, é por causa da graça de Deus, aí não posso, a pessoa vai ficar chateada, não sei o que, e você fica amargando, você fica se amargurando. Às vezes a pessoa nem está perto, mas continua governando o nosso coração, a nossa vida, pela mágoa ou pela necessidade de vingança. Você nem viu mais a pessoa, mas na hora que fala no nome, ou você vê qualquer coisa, você já lembra, já volta aquela sede, aquele negócio, está governando, está presa dentro de você. Ah, mas a pessoa fez isso, sim. Já pensou que situação que Paulo colocou o cara ali? Pô, cara bom, agora ele vai ser seu irmão em Cristo. Não foi fácil. Efésios 4, 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Seja bondosos, compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é fácil praticar isso aqui. Fala, não, está tranquilo, #paz. Não quero viver pesado. Eu teve como é que tem aquele, tem um hino aquele, como na mão, quero, é um negócio assim, né? Quero descer, não sei o que e tal. Comecei a cantar aquele hino, deu 3 dias, eu torci a coluna. Fiquei andando uns 3 dias assim, falei, nossa Deus, tinha que descer mesmo o negócio para... Acho que foi aquilo que eu cantei, eu vou parar de cantar esse trem aí, porque esse negócio... Normal, a gente fala, não, o que acontecer comigo está tudo certo, a hora que vier a prova, aleluia. A hora que vier você vai acontecer, talvez você vai sentir alguma coisa. Paulo não liga o perdão ao perdão que recebemos de Cristo. Não perdoamos porque a dor não doeu, perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Hoje você perdoa, você consegue praticar pela graça de Deus, porque alguém que não tinha nada a ver com a minha culpa, falar de mim, não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha feito, e ele falou, não, a culpa do Genilson eu vou levar na cruz, eu vou ir lá. Então hoje eu consigo perdoar, porque ele me perdoou primeiro, porque ele praticou, porque ele não tinha nada a ver com a cruz, ele foi lá por mim, porque tudo que estava sobre mim, ele falou, não, deixa eu vou levar lá, deixa estar na minha conta. O que é que o Genilson tem aí? Bota na minha conta aqui, eu vou levar lá para ele. Esse aqui que é a graça. A partir do momento que você começa a entender que era para você, ele falou, não, aquilo que o apóstolo Paulo falou, ó, problema que ele tinha com você aí, bota na minha conta. O que Jesus fez por mim e por você, falou, o problema deles aí, bota na minha conta, deixa comigo, é responsabilidade minha agora. E foi e levou sobre si. Isso é a graça. Então Deus nos perdoou primeiro. A amargura não pode ser dona do seu coração, do nosso coração. O ressentimento. Ah, porque fez, que deixou de fazer. Ou talvez o que vai fazer. Talvez você está tão receoso, você está tão que só de chegar perto você fala, já se protege. Falou, opa, vai aprontar de novo. E já fica, opa, não, já aprontaram uma vez, não, já fica. Aquela situação, aquela insegurança. Talvez tenha alguma coisa aí que você precisa corrigir. Talvez você precisa entender. A falta de perdão prende em 2 direções. Prende ao passado do outro e prende você à ferida. Prende você ao passado. Toda vez você lembra, aquilo gera uma ferida em você. A pessoa acha que está punindo quem feriu, mas às vezes você está carregando ele dentro da cela, por dentro da cela. Não, você vai ver, não vou te perdoar. Vai ver. E para a pessoa, está tranquilo. E a gente acha que isso é punição. E a gente acha que isso é a vingança. Agora eu estou estabelecendo. A graça não elimina a responsabilidade, não impede a injustiça e nem dispensa a sabedoria, mas ela impede que a dor se torne dentro de nós a forma da gente enxergar o outro. A dor não impede a justiça, não é porque talvez você está ferido, então você está com dor, mas ela impede que você
enxergue o outro melhor. Talvez a sua dor, o seu ressentimento, a falta de graça de você praticar a graça, está impedindo você de tornar a dor, tirar essa dor de você, enxergar de uma forma melhor o outro, você conseguir absorver melhor. Ela está impedindo você de ter os olhos de Cristo. Cristo nos recebeu pela graça e nos chama para viver pela graça. Ele está nos chamando. Paulo pede que Filemon receba Onésio como irmão amado. Essa expressão mostra que o evangelho muda o tipo de relação. Olha, o cara tiver uma situação complicada, de repente o cara pensou, o cara falou, tem que receber Onésio aqui, o cara aprontou comigo e fazer de conta, chamar o cara de irmão, entender a paz do Senhor por cara ainda. Rapaz, se não for pela graça de Deus, não dá, não tem como. Onésio não deveria ser visto apenas como alguém que devia algo, mas agora como alguém que pertencia à família de Deus. E como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo olhar para a pessoa e falar, cara, agora ele é meu irmão em Cristo? É através da graça de Deus. Você pode perdoar, você pode fazer o que for, mas se você não tiver a graça de Deus sobre a sua vida, você não vai conseguir. Se você não conseguir olhar com os olhos do Senhor. Isso não anula o que fizeram. É isso que Cristo fez com a gente. Ele levou sobre si. Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau pressentimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para representá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha o que o Senhor fez por mim e por você. Nós estávamos separados de Deus, e Ele fez o que? Nós éramos inimigos, nos reconciliou pelo seu corpo físico. Pelo seu corpo físico, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e mediante a morte, para representá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está preso dentro de você? Antes nós éramos inimigos, mas em Cristo nos reconciliou. Havia distância, mas fomos próximos, aproximados. Havia acusação, mas agora há graça. Porque isso, porque aquilo, mas Ele nos perdoou. Na cruz Jesus carregou toda a nossa culpa. Talvez você se culpa, talvez por um erro que você fez com alguém, que você cometeu com alguém, uma falha talvez que você teve com alguém, e você não se perdoa. Você acha que aquilo te incomoda. Ele carregou a culpa, Ele morreu por os nossos pecados, Ele ressuscitou e abriu o caminho para sermos recebidos pelo Pai. Ele abriu o caminho. Deus nos recebeu porque não merecíamos, mas porque Cristo pagou o preço. A única coisa que ia dar certo é falar, alguém vai ter que pagar o preço por eles, alguém vai ter que ir no lugar deles, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. E Cristo fez isso. Talvez para você que está ouvindo, talvez nem sabia que tudo isso é a respeito dessa mensagem. É muito simples. Você está ouvindo aqui, mas você acredita, né? Talvez nem acredite em tudo isso, mas a mensagem é simples. Você fala, mas então a graça é assim que funciona? Sim. A graça de Deus é maior que o seu passado. Simples assim. Mas fizeram comigo. A graça de Deus te basta. Mas o que? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele te perdoou.
inclusive aquele que aprontou com você, sabendo que ia ter essa situação. Eu vou lá porque vão aprontar com fulano, eu vou precisar lá porque ele vai ter que perdoar. Tudo aquilo que já fizeram com você, ou que vão fazer, já foi levado na cruz. Por isso que a gente tem que praticar a graça. Não, mas é que fizeram comigo, é que você não está entendendo. Jesus não veio para as pessoas que estavam prontas, Ele veio buscar os pecadores, restaurar quebrados, reconciliar os inimigos de Deus. Era essa a nossa situação. Foi porque Jesus veio. Ele veio para pegar os pecadores, para transformar. É isso por isso que Ele veio. Nós possamos ser tocados, ministrados por Ele, para se tornarmos amigos de Deus. Quem recebe essa graça começa a aprender que tratar os outros debaixo da mesma luz. Você começa a entender, falou, recebi de graça eu vou fazer. Não, a graça veio em mim e parou. Daqui comigo é o seguinte: Deus me amou, mas eu não amo ninguém. Jesus foi bonzinho, não, mas comigo funciona diferente. Você não entendeu o Evangelho. Você não abriu o coração para receber a verdadeira transformação de Cristo na sua vida. Se existe pensamentos de vingança dentro do seu coração, você não entendeu o Evangelho ainda. Talvez você pode até pensar, mas isso não tem que criar raiz no seu coração. Talvez por um tempo, por um momento, você pode ficar irado, você pode sentir aquele ressentimento, mas isso não deve ser a prioridade na sua vida. Não deve ser algo que te arraste, que te incomode, que conduza os seus pensamentos, que mude até seu comportamento. Com o tempo de líder que eu já estou, tem pessoas que uma vez falaram para nunca, não tinha a tal da linguagem corporal. Teu corpo fala, irmão. Você vê, você vai repreender alguma coisa. Às vezes tinha um pessoal, a pastora estava pregando, tinha um pessoal, a pastora pregando, aí, e ela ministrando, aí de repente ela falou: ô fulano, segura um pouquinho aí, depois do culto vocês conversam. Rapaz, o cara fechou o beijo. Na hora que acabou o culto, falou: vai lá e chama o fulano, falando que eu quero conversar com eles. Chegou, chamou os dois lá dentro. Pô, desculpa, mas na hora da palavra não dá. Vocês estavam falando, vocês não paravam, e estavam incomodando as pessoas que estavam atrás. Um abaixou e ficou assim, e o outro fez bem assim. Quem que recebeu? Quem que estava arrependido? O outro que abaixou a cabeça, não conseguia nem olhar na cara da pastora, ficou assim. Não foi a pastora Thaís não, tá? Ela falou: meu, isso foi comecinho do Arena. Um abaixou a cabeça, ficou assim, o outro estufou o peito, cruzou. O que estava recebendo e o outro estava fazendo assim: estou nem aí porque você está falando, estou nem aí, pode falar. Estava conversando, se precisar eu converso de volta. E o outro: nossa, me perdoa, Jesus, o que eu estava fazendo na hora da palavra? Senhor, que vergonha. Diz que ele ficava assim, eu não conseguia nem olhar para ela. E ela, com muito amor, com muito carinho, com muita graça, falou: meu querido, estava atrapalhando os outros, não fiz para. Se tivesse só vocês ali, tudo bem. Eu falava de pregar, falava: vocês não querem ouvir a palavra, está tudo bem, mas estava atrapalhando. E ela chegou com muita graça, com muito amor e carinho. Depois foi conversar, podia muito bem falar: ó, bota mais nem os pés dentro da igreja. Mas foi lá, falou: vem cá, deixa eu conversar com vocês, deixa eu explicar, estava atrapalhando. Vocês vão ter o tempo depois aqui, pode conversar à vontade agora. Não deu 6 meses depois, o bração do peixe estufado ficou 4 anos preso. Tinha um sonho de ser polícia, pegou passagem, o sonho foi pro ralo. Ele falava, ele tinha tanta sede de ser policial, que os policiais chegavam a pegar as apostilas e dava para ele estudar. Falava: cara, no meu concurso eu estudei isso aqui, ó, pega uma noção, vai vendo. E o sonho dele foi, porque ele não quis receber a graça, e também não quis praticar a graça. Eu sou o bichão, ninguém fala comigo assim. Quer me receber, me recebe. Não quer, não estou nem aí. Tá tudo bem. Jesus está falando que está tudo bem para mim e para você. Não quer receber? Está tudo certo. Não quer receber a graça, não quer ser perdoado, não quer perdoar, não tem problema nenhum. Fica aí com o seu mundinho. Aí depois fica: porque as coisas não acontecem na minha vida, só dá certo na vida dos outros, porque... E está lá, cheio de pessoa presa dentro do coração. Um dia eu pego todo mundo. Aí está todo mundo ali sorrindo, ó, e ninguém sabe o que eu passei.
Jesus sabe. É o que ele está falando, ó, deixa eu tocar aí. Deixa eu colocar a graça aí. Deixa eu entrar nesse negócio aí. Talvez você precise pedir perdão. Talvez você precise parar de definir alguém pelo pior momento. Talvez você precise definir alguém pelo próprio momento. Talvez situações, circunstâncias. A graça não alcança. A graça que nos alcança também começa na transformação dos nossos relacionamentos. Você que está com medo de relacionar, ter amizade, fala, pô, eu tive e aconteceu aquilo e... Meu irmão, amigo que é amigo caminhar, ô, me ajuda aí, você é meu amigo, não sei o que, meu querido, tem pessoas que não dá, tem que botar limite. Ou faz um pix aí para mim, depois eu te mando. Ah, que não sei o que, cara, você tem que ser sincero, você também fala, irmão, não rola, simples. E está tudo bem. Talvez seja um limite que você tem que colocar. Talvez tenha que ser falar, dizendo, não dá, hoje eu não vou conseguir. E existe uma situação clássica, que muitas vezes a pessoa que está com ressentimento, está com raiva da pessoa, que te magoou, a pessoa já veio, pediu perdão para você, falou, me perdoa, não tive intenção, e foi assim, assim, assado, não sei o que, tá. A pessoa pediu perdão, você fala, não, tá tudo bem. Aí depende, você chega em algum lugar, alguma coisa, a pessoa está lá sorrindo, não sei o que, fala, está aí sorrindo para todo mundo, mas fez o que lá comigo, agora está aí, ó. E agora está aí. Talvez a pessoa está te incomodando, não é porque que a pessoa está bem, você está incomodada porque ela está bem, porque você não perdoou ainda, que está te incomodando aquela alegria que ela está tendo, que você está com ela presa dentro de você, você não praticou a graça, você falou da boca para fora, fala, não, está tudo bem, a pessoa sai e fala, está ali, ó, agora todo mundo fica perto, vê uma bolinha de gente conversando, está vendo, já me excluíram, e o diabo fica com um dardo inflamado, jogando assim, ó. Aí você fica, está vendo, aprontou comigo, todo mundo sabe, está todo mundo lá bajulando, e para a pessoa que está lá, falou, por que a pessoa não vai vir aqui conversar com a gente? A pessoa recebeu, ela perdoou, falou, já me perdoou, sabe? A partir do momento que a pessoa fala, está tudo certo, para ela assunto encerrado, perdoou, então tá bom. Aí você fica, não é bem assim também. E a pergunta dessa palavra, quem ainda você mantém preso dentro da sua história? Quem que precisa ganhar liberdade aí? O que fizeram com você, que você ainda está ressentido? Talvez alguém que você feriu, talvez seja alguém que você feriu, alguém que decepcionou, alguém que errou feio com você, alguém que te rotulou para sempre, ou alguém que você rotulou para sempre. Talvez seja você mesmo que precise de graça, preso à culpa da sensação de que não existe recomeço. Não, eu errei, não adianta, eu já tentei tantas vezes, eu falei que não ia fazer mais e fiz, eu fui lá na frente, eu fui no altar, eu me ajoelhei e falei, eu não vou fazer mais, e fiz de novo. Não dá mais, eu não mereço o recomeço, não dá, eu aprontei, eu não mereço. E talvez por causa e Filemão nos mostra que o Evangelho muda as relações. Onésimo não deveria mais ser visto apenas pelo que foi, mas pelo que Cristo estava fazendo nele. A graça não apaga o passado, mas impede que o passado tenha a última palavra na sua vida. O passado, talvez a lembrança, não vai se apagar, mas aquilo não vai te trazer mais dor. Talvez você está perdendo relacionamentos incríveis, porque você tem pessoas presas dentro de você. Talvez você está perdendo, talvez não, provavelmente você está perdendo conexões incríveis, pessoas incríveis, grandes amizades, grandes parceiros,
grandes relacionamentos, profissional, em todas as áreas, porque você está ali, está ressentido, você não quer relacionar, você está preso, falando, não, fizeram uma vez comigo e todo mundo é igual, e eu não. Quem está preso aí dentro? Quem que te traz a memória que te incomoda? Talvez pode ser qualquer coisa. Talvez eu ia falar para alguém, o cara estava jogando bola, ele chutou meu pé, cara. Rapaz, desde aquele dia eu não aguento. Aí você fala, cara, mas é tão pouco. Ele chega pro cara e fala, cara, aconteceu isso aqui, o cara me atropelou e passou em cima, e deu uma ré para me ajudar e me derrubou de novo, e o cara fez tudo isso, mas só isso. Eu não sei qual que é o tamanho da sua dor. Para a gente, talvez a gente for compartilhar aqui, para mim é uma coisa, para você é outra, independendo da situação. Mas o que importa é que o Senhor está querendo falar assim, ei, aonde que a minha graça precisa tocar? Agora, tem um tempo atrás, até eu chegava aqui na panificadora e falava, tudo o que acontecia lá na panificadora era culpa do Isaac. Tem um parquinho na frente, tem a quadra. O Isaac quebrou o vidro, o Isaac chutou a porta, o Isaac não sei o que, e aquilo, sabe, foi cansando. O Isaac não sei o que, e o Isaac isso. Aí um dia eu estava aqui na igreja, era numa quinta, não lembro o que tinha ali, eu estava fazendo alguma coisa aqui, eu estava ali, eu e o pastor, o pessoal estava conversando, recebi uma mensagem, a presidente do bairro mandou uma mensagem, o filho do rapaz ali, não sei o que, da panificadora, estava aqui, cortou o negócio aqui, abriu a grade aqui, já fez um buraco aqui na grade, não sei o que, a gente está lutando para manter o negócio no lugar. Eu olhei aquele negócio, aquilo me gelou por dentro. Beleza, eram umas 10 horas que eu estava aqui, frio. Fui para casa, cheguei lá, falei, Isaac, foi você que fez? Não sei o que, falei, foi você ou não foi? Pai, eu estava do lado. Quem que foi? Foi o fulano. Mas estão falando que foi você. Mas não foi, pai. Falei, beleza, catei um alicate, 11 horas da noite, fui lá no alambrado, catei o alicate, passei o arame, prendi tudo, fiz um videozinho e mandei pro cara. Eu falei, tá aqui, você falou que o meu filho, você rotulou meu filho, que meu filho como vândalo, tá aqui, tá arrumado, tá bom? Obrigado, viu? Desculpa aí. A quadra assim, ele faz um projeto esportivo com o pessoal, e a panificadora do outro lado da rua. No outro dia ele estava lá, e por acaso ele estava entrando, ia ter um torneio de vôlei, eu acho que era, e ele, para hora que ele me viu, ele ficou meio perdido, não sei o que, eu fui lá, fiz questão de ir lá, falei, cara, desculpa, cara, não, ele ficou meio perdido. Passado um tempo, quebraram, daí um dia o Isaac estava em Cascavel, a situação foi agravando, o Isaac em Cascavel, na casa do meu sogro, eu não sei o que com o Isaac, eu falei, gente, o Isaac está lá em Cascavel, e aquilo foi incomodando, um dia uma mulher falou, que não sei o que, o Isaac bateu, não sei o que, tipo assim, tudo que estava acontecendo. Aí a Sueli até perdeu ali um dia com a mulher lá, pegou e discutiu feio com ela lá. Um dia antes de vir para o culto, não sei o que, porque o Isaac quebrou ali. Falei, gente, daqui para frente é o seguinte, eu vou comprar uma câmera, nós vamos instalar uma câmera nesse barracão, nós vamos filmar a quadra do parquinho. Tudo que acontecer, nós vamos ver quem que é, porque não dá, meu filho não é onipresente. Tudo que faz é quadra, não sei o que, gente, e eu pagava tudo. Aconteceu, eu falei, vou pagar. E eles rotulando meu filho. E toda vez rotulando, o Isaac bateu, o Isaac aprontou, o Isaac não sei o que. E esse cara falando, não sei o que. E toda vez eu, beleza? O cara ia lá, às vezes o pessoal que saía do vôlei, comia um salgado, alguma coisa na panificadora, e ele vinha junto, ele ficava meio desconfiado. E eu sempre tentando parecer o melhor para ele. Eu falei, cara, não quero que esse cara, tava pensando, não fica me rotulando como uma pessoa que não está fazendo as coisas direito. E aquilo ficava, tudo que acontecia. E o engraçado é que depois que foi instalada essa câmera, acabou os problemas. Ninguém quebrou mais nada. Eu falei, coloca a câmera. Mas que não vai adiantar. Falei, primeiro nós vamos saber quem que é. Aí tinha sido no grupo do bairro, lá outra falou, eu também ajudo, outra não sei o que, resumindo, em questão de 5 minutos já tinha 5 câmeras compradas, internet, estava tudo resolvido. Falei, agora, se aprontou, né? Vamos procurar o pai, vamos falar. Só que em momento algum eu deixei aquilo, a presidente do bairro falando do meu filho, o pessoal falando, todo mundo falando, isso incomoda, isso machuca. O pessoal, falando do seu filho. Eu chegava e falei, Isaac, você falou, pai. Aí tinha vezes eu ficava até com o Isaac, falava, pai, vou brincar no parquinho. Eu ficava até com o coração apertado, falei, pai, o que vai vir daqui a pouco? O Isaac ficava lá, falei, filho, não vai perder a quadra, filho, não fica ali. Só que ele queria brincar, a gente fala, fica dentro de casa, fica no celular, vou fazer o quê? Aí esse dia atrás pulou em cima lá, pulou o alambrado. E eu falei, meu Deus do céu, teu filho está pulando o alambrado aqui, não sei o quê. Eu falei, eu quero jogar bola, a quadra está fechada. E ele veio para mim, teu filho pulou ali, mas é criança, né, cara, quer brincar. Eu falei, cara, né? Eu vi que ele estava meio que amaciando. E aquilo que eu era como taxado, rotulado por eles como
aquele que tinha o filho que bagunçava, que aprontava. Ele chegou para mim, em momento algum eu guardei ressentimento dele, em momento algum eu me desfiz dele, eu olhei para ele, fiz cara feia, eu comentei alguma coisa sobre ele. Quarta-feira, ele chegou para mim e falou bem assim, falando na panificadora: "Ei, vem cá, eu preciso da sua ajuda." Eu falei: "Pode falar. Eu quero deixar uma chave da quadra com você. Agora daqui para frente, todo dia você vai abrir e vai fechar. Você pode me ajudar?" Aí eu olhei para ele meio assim, falei: "Cara, 3 meses atrás eu era o que não cuidava do filho, um responsável, que deixava o filho fazer o que queria. 2 meses depois esse cara vem, quer deixar o responsável pelo ambiente que o meu filho vivia quebrando." Mas em momento algum eu guardei ressentimento. Em momento algum eu deixei, pela hora que eu via ele, que ele me incomodava, eu praticava a graça de Deus sobre ele. E hoje, antes de vir para a arena, eu fui lá, falei: "Pessoal, tem uma plaquinha aqui, ó, tá? Fechar a quadra." "Ah, não, tio, vamos sair." O pessoal saiu, fui, tranquei a quadra. Criei um relacionamento. E o cara responsável tem, eu acredito que ele deve cuidar mais de 100 jovens que ele cuida. Tem projeto de vôlei, projeto de futebol. E eu falei: "Cara, esse cara tá a ganhar esse cara para Jesus, nós estamos ricos." Mas como que ele ia chegar até mim e falar, deixar a chave para mim, aquilo que era o templo para eles? Ninguém, o teu filho está fazendo isso aqui na quadra. Não estou falando que o meu filho é santo, só que, pô, às vezes o cara, uma criança, uma vez eles falaram um negócio com o Isaac, amassou uma porta lá, acho que nem eu ia conseguir chutar aquele trem lá. Mas na hora do que foi, eu falei: "Cara, paga esse trem, chama o cara, vamos soldar." Aí foi indo. Aí eu já estava vendo para a arena, eu falei: "Caramba, uma coisa que hoje eu estou responsável, estou ajudando eles." O que era o inimigo número 1, falava qualquer coisa: "É o filho do fulano, é o filho do fulano." Eu falei: "Cara, eu tô com a chave, agora eu que abro, eu que tô comandando a bagaceira aqui, ó." Fiquei olhando aquele negócio, falei: "Cara, como?" Mas eu entendi. No momento algum eu rotulei ele. Eu falei: "Ah, seu demoniado, você vai ver. Você vai ver, de noite vou encher essa quadra de terra. Eu vou sujar tudo esse negócio, vocês vão ver, vocês estão aqui na minha frente, vocês vão ver, agora vocês estão lascados comigo." Eu não fiquei rotulando ele, não fiquei prendendo ele. Eu não fiquei falando: "Ah, é assim que funciona." Eu peguei e pratiquei a graça de Deus. E aquele que me acusava, aquele que achava que as coisas eram daquela forma, ele chegou para mim e falou: "Preciso da sua ajuda, você me ajuda?" E eu falei para ele: "Claro." Ele falou para mim: "Ó, funciona assim, você faz assim." Eu falei: "Não, deixa comigo." Talvez você está perdendo essas conexões, pessoas se aproximar de você, porque você, colocaram um rótulo em mim. É porque a pessoa acha. Eu já teve várias situações, já passei por isso, de eu achar que a pessoa está pensando alguma coisa de mim, não tem nada a ver. Que a gente está nos nossos rótulos, na nossa ferida, no nosso passado, naquilo que fizeram, naquilo que vão fazer, que não sei o que, no medo, na frustração. E você fala: "Mas eu queria conhecer pessoas novas, eu queria receber o novo." Mas está com o coração cheio de amargura, cheio de pessoa presa de ressentimento. Quem que está preso aí? Quem que você precisa hoje pegar, assinar o alvará e falar: "Ó, você está livre. Estou praticando a graça sobre a sua vida. De graça recebi, de graça eu dou." Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito